Vem cá, você já realizou um ultrassom FAST na emergência? Ou teu serviço de emergência dispõe da ultrassonografia à beira-leito? Bom, esse é o tema desse vídeo de hoje. Vamos falar sobre o ultrassom FAST na emergência. Sou Daniel Lima, um professor e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista lá da emergência. Fica aqui comigo nos próximos minutos e vamos para mais uma aula. Turma, começando aqui com sinapses iniciais, fazer conexões iniciais, eu trago para você um caso real do plantão. Acompanha comigo aqui, vai. Paciente teve aqui uma colisão moto com carro, algo muito comum no nosso dia a dia, convenhamos, né? Do sexo masculino, adulto, jovem, inclusive aqui no Brasil, trauma é a principal causa de morte da população brasileira nas primeiras 5 décadas de vida. E aqui, esse paciente do sexo masculino, que você pode ver aqui a imagem, já chama a atenção esse abrasão na região tóraco-abdominal, paciente com colar cervical. Sinais vitais, PA 92/60 e ele se encontra taquicárdico, frequência cardíaca 118. E a questão é, esse paciente tem indicação de realizar o ultrassom FAST? Será? A gente vai responder isso nesse vídeo e vamos aprender juntos. O objetivo dessa aula é justamente descobrir o que de fato é atualmente a abordagem do ultrassom FAST e sua aplicação prática no dia a dia da emergência. É você sair dessa aula e você ter a possibilidade de já aplicar e conectar isso com a tua prática real do dia a dia da emergência. Então vamos lá. Turma, o primeiro ponto que eu destaco aqui é o conceito do ultrassom FAST. FAST, na verdade, é um acrônimo, uma abreviação do inglês, que é justamente o uso e a avaliação da ultrassonografia focada no trauma. Então veja, é uma sistematização, um protocolo. É você utilizar o ultrassom focado para o paciente vítima de trauma. E vamos entender mais alguns aspectos aqui. Então já sei que é focado para o paciente vítima de trauma e um outro detalhe aqui, ele é aplicado principalmente, tá, turma, na avaliação inicial, no atendimento inicial. E um detalhe, em um ponto fundamental desse atendimento inicial, que é na avaliação primária. E lembra que a avaliação primária, ela tem como objetivo reconhecer e tratar as lesões que ameaçam imediatamente a vida do teu paciente na emergência. E aí, ele vai ter o objetivo de procurar identificar a presença de líquido. Esse é o papel aqui do ultrassom FAST. E falando em ultrassom FAST, não tem como não destacar o POCUS, que é justamente uma denominação do ultrassom point of care. Nos últimos anos, avançou muito e continua avançando o uso do ultrassom à beira-leito, já no atendimento inicial ao paciente, inclusive extrapolando os limites do hospital e chegando até no pré-hospitalar. E isso graças à tecnologia, utilizando o quê? O ultrassom portátil. Hoje, nós temos vários modelos do tamanho de um celular, por exemplo, o que facilita o uso, com certeza, facilita a avaliação, conduta desses pacientes na emergência. E aqui, o objetivo do ultrassom FAST é reconhecer líquido. Mas aonde, Daniel? Reconhecer líquido aonde? Justamente no saco pericárdico e também na região abdominal. E aí, um detalhe, turma, utilizando 4 janelas, ou seja, 4 locais onde é colocado o transdutor, o ultrassom, para justamente avaliar essa presença de líquido. Vamos conhecer então quais são essas 4 janelas do FAST, como que o FAST então é realizado. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu destaco aqui é a janela pericárdica. Pelo nome já dá para entender que é para avaliar a área cardíaca. E ela é colocado justamente o probe já na região do subxifoide. E perceba, o líquido ele aparece como uma imagem anecoica, escurecida, de cor preta. Isso é líquido. Então veja, o objetivo do ultrassom, mais uma vez, do FAST é identificar líquido. Se esse líquido é sangue, urina ou conteúdo entérico, não vamos ter como saber pelo ultrassom, mas a correlação clínica nos faz direcionar a possibilidade aqui no doente vítima de trauma que seja sangue. Então aqui o primeiro ponto de avaliação que eu destaco é
é a janela pericárdica. E líquido dentro da janela pericárdica me faz lembrar de riscos do tamponamento cardíaco, que é uma condição que, de fato, ameaça imediatamente a vida do paciente vítima de trauma. A segunda janela do ultrassom FAST vai ser o espaço, então, hepato-renal. Veja, aqui está o fígado, aqui está o rim, e você vê o conteúdo anecóico, preto. Isso é líquido. No contexto de doente vítima de trauma, isso aqui vai ser sangue, até que se prove o contrário. E um detalhe, o espaço hepato-renal, também conhecido como o espaço de Morrison. Então veja, o uso do ultrassom de maneira prática. FAST quer dizer, lembra também em inglês, rápido. Então veja que é um procedimento não invasivo, realizado à beira-leito e bem rapidamente conseguindo identificar a presença de líquido nesses espaços. Então, vamos seguindo aqui. O terceiro que eu trago é o espaço espleno-renal. Então veja que nós estamos verificando as goteiras parietocólicas. Pensa comigo aqui, vai. O doente ele não está em decúbito dorsal, está deitado na maca. Então, se tem líquido, é mais fácil que esse líquido se acumule nas laterais, nas goteiras parietocólicas, o que justifica a localização dessas janelas, o que justifica preferência para essas janelas. E aqui é no espleno renal, você consegue perceber então aqui, ó, o baço e fluido ao redor do baço e aqui o rim. Mais um espaço para você entender. E por fim, quarto espaço do ultrassom FAST é a região supúbica. E aí a região suprapúbica, ela vai localizar a bexiga e você vai ver a bexiga como se fosse ali, né? Se o paciente, óbvio, está com a bexiga cheia, você vai ver como se fosse uma bola com uma linha branca hiperecóica e fazendo circulando um conteúdo líquido, que no caso, urina anecóico. E se tiver conteúdo anecóico fora dessa linha branca hiperecóica, opa, líquido no espaço pélvico ali do paciente. Então a região suprapúbica é um outro ponto de avaliação da outra janela utilizada no ultrassom FAST. Tranquilo? Então é dessa forma que nós realizamos esse exame, essa avaliação do paciente. Vamos voltar então para o caso para podermos reforçar então as indicações. Lembra? Paciente de 47 anos, do sexo masculino, carro com moto. Está ele aqui com um trauma evidente na região tóraco-abdominal. Está lá uma abrasão na região tóraco-abdominal esquerda. E perceba um detalhe. Esse doente, ele tem sinais vitais preocupantes. Um paciente que está com uma PA limítrofe no valor mínimo de normalidade, 92, podemos até considerar o paciente ali com um quadro de instabilidade hemodinâmica, um paciente com uma perspectiva de quê? De hipotensão com taquicardia. E aqui eu quero que você entenda a indicação clássica do ultrassom FAST, que é justamente uma equação que eu vou te mostrar de maneira bem prática, bem fácil, para você entender a indicação do ultrassom FAST. Olha só, paciente com trauma abdominal fechado associado com instabilidade hemodinâmica, como podemos ver nesse caso que eu atendi. Isso aqui é igual a ultrassom FAST, ou seja, essa é a indicação clássica e que vai ter um impacto imediato, porque veja, se esse doente tem o ultrassom FAST positivo, nesse cenário clínico aí, a indicação imediata de fazer o quê? Uma laparotomia exploradora, ou seja, procedimento cirúrgico para corrigir possível lesão hemorrágica que está ameaçando a vida desse paciente. Agora, como eu falei para vocês, o ultrassom, ele é cada vez mais utilizado à beira-leito. Ele não é invasivo, ele tem mobilidade, é portátil, então você pode estar aplicando em vários outros cenários, sim, do paciente vítima de trauma, já que ele é feito rápido, já que ele não é invasivo. Então, mesmo no doente que tem trauma abdominal fechado, com estabilidade hemodinâmica, ele não está hipotenso, ele não está taquicárdico, ele não tem sinais de choque, é também um paciente que se beneficia do uso do ultrassom. Agora, veja a importância clínica em um contexto de instabilidade hemodinâmica do paciente. Essa é a indicação clássica. E talvez você esteja se perguntando, Daniel, e o que contraindica realizar o ultrassom? Bom, o ultrassom FAST. Se você tiver, por exemplo, uma indicação clara de abordagem cirúrgica via laparotomia. Por exemplo, o doente tem uma evisceração, o doente tem uma peritoneite,
peritonite. Então, não vai ter um benefício de mudar a conduta com o uso do ultrassom FAST nesses pacientes. Assim, agora você entende perfeitamente a indicação clássica e algumas contraindicações para o uso prático do dia a dia do ultrassom FAST no paciente vítima de trauma. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, curte aqui esse vídeo, compartilha com os colegas médicos ou acadêmicos de medicina. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, é bem rápido, gratuito, e você vai receber notificações para cada conteúdo novo aqui do canal, construindo aqui um ambiente de educação médica, de aprendizagem para a tua aplicação na prática do dia a dia. E se você quer se aprofundar mais em relação à emergência e trauma, eu te convido a conhecer o Elite Emergência. E já sabe, o convite de sempre vai ser o Bora Salvar. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!